Conta de luz mais cara, aumento no preço dos alimentos, racionamento de energia. Fizemos este vídeo para entender os impactos na sua vida do alerta de emergência hídrica emitido pelo governo federal. O Sistema Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de emergência hídrica entre maio e setembro para 5 estados brasileiros: Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. A falta de chuva na região da bacia do Rio Paraná, que concentra importantes usinas hidrelétricas como Jupiá, Ilha Solteira, Porto Primavera e Itaipu, é considerada crítica. Dados divulgados em abril pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico apontaram que, entre setembro de 2020 e março de 2021, as hidrelétricas do Brasil receberam o menor volume de chuvas em 91 anos. A área mais afetada estava localizada entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e oeste de Minas. Nessa região, 248 municípios estavam em condições consideradas de seca extrema, categoria anterior ao pior da escala de 5 níveis, a seca excepcional. A gente aqui em grande parte da região central e aqui do sudeste tem uma estação seca e uma estação chuvosa. Então, a gente tem a estação chuvosa, que vai de outubro a março, e a estação seca, que vai de abril até setembro. Nessa última estação chuvosa, então, a gente teve os últimos 3 meses muito secos em grande parte dessa região, da região central e do sudeste do Brasil. Então, na prática, a gente teve uma antecipação da estação seca. Aqui em Minas mesmo, a gente não tinha chuvas aí muito significativas desde meados de março, né? Então, a gente teve um adiantamento de praticamente 1 mês da estação seca. E na estação seca, praticamente não chove, com exceção dessas chuvas assim, até intensas e rápidas. A gente tem uma passagem de uma frente fria pelo litoral, e essa frente fria causa instabilidades pontuais que passam rapidamente, e aí vem uma massa de ar seco e fica estacionada aqui sobre essa região. Então, a gente tem essa condição pelo menos até outubro, né? Então, a gente tem essa perspectiva, pelo menos até outubro, aí, de chuvas mais irregulares, que não vão resolver a situação dos reservatórios, que já estão em níveis mais baixos. A consequência imediata da falta de chuva nas regiões das bacias hidrelétricas é o aumento na conta de luz. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, acionou a bandeira vermelha, patamar 2, para o mês de junho. Segundo a ANEEL, os principais reservatórios das usinas hidrelétricas estão em níveis baixos, o que leva ao aumento da produção das usinas termoelétricas. Esse tipo de energia é mais cara de ser produzida, além de ser mais poluente. O Brasil expandiu a rede termoelétrica após a crise energética de 2001. A ideia é que a rede funcione como um backup, já que, diferentemente das usinas hidrelétricas, elas não são afetadas por mudanças climáticas. O que ocorre é que o custo da operação ele se eleva, porque você vamos dizer assim, é obrigado a colocar termoelétricas, né, todo o parque termoelétrico nosso, né, que vem, inclusive, operando desde o mês de outubro de 2020, ele não é de agora, né, o ONS foi autorizado a ligar essas termoelétricas através do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, né, já preventivamente, uma possível escassez energética, que de fato ocorreu, né? Chegamos ao mês de abril e não houve uma chuva suficiente. Teria que estimular as pessoas a fazer uma economia de energia na sua casa, para poder não ter um aumento, né, a cada 100 kWh, ter um aumento da ordem de R$6. R$6,24. Tá? Então, assim, lógico, para uma pessoa que tem menos recursos, isso é um valor alto, né? Para as pessoas de mais recursos, não é tão alto. Mas a ideia é de que as pessoas economizem energia, né, nesse período que está essa bandeira vermelha. O que é preciso deixar claro é que o alerta de emergência hídrica emitido pelo governo federal não significa que haverá racionamento de energia este ano. Você não tem uma crise energética, como se diz assim, uma crise onde algumas pessoas falam que vai ter um racionamento. Isso está fora de cogitação. Não haverá um racionamento de energia. Você pode ter alguns problemas do atendimento à potência, ou seja, aquela ponta de carga que ocorre assim,
dependendo do local, entre as 15 horas e 18 horas, né? Principalmente no último trimestre do ano. Então, isso pode ter alguma preocupação. Caso o cenário piore, ou seja, a quantidade de chuvas em 2021 seja tão baixa quanto o último trimestre de 2020, aí sim são grandes as chances de racionamento de energia em 2022, ou seja, redução compulsória do fornecimento de luz aos consumidores finais. Teria que estimular as pessoas a fazer uma economia de energia na sua casa, para poder não ter um aumento, né, a cada 100 kWh, ter um aumento da ordem de R$6. R$6,24, tá? Então, assim, lógico, para uma pessoa que tem menos recurso, isso é um valor alto, né? Para as pessoas de mais recurso, não é tão alto. Mas a ideia é de que as pessoas economizem energia, né, nesse período que está essa bandeira vermelha. A economia também é um fator de extrema preocupação. A água é essencial para irrigar plantações e para ser consumida por animais. Diante da falta dela, a alta nos preços dos alimentos é quase um efeito imediato. Na verdade, isso é uma conta que precisa o próprio fornecedor, né, do produto avaliar, porque nós também estamos numa situação onde as pessoas não têm poder aquisitivo, está depreciado por conta da pandemia. E a simples elevação do produto também pode gerar um agravamento também dessas vendas, né? Nós já estamos... Então, isso é uma equação que não é tão simples, dizer, não, então a conta vai ficar mais cara para aquele industrial e ele vai repassar isso para o consumidor. O repasse, simplesmente, não é uma coisa que é automática, é uma questão de economia, de estratégia. Então, assim, dizer que a conta vai ficar mais alta, a energia vai ficar mais cara, e aí tudo vai ficar mais caro, e jogar tudo em cima disso aí, é uma possibilidade que tem que ser avaliada com cuidado. Muitas famílias também sofrem com o desemprego, que atingiu o maior nível dos últimos 10 anos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no primeiro trimestre deste ano, foi registrado o recorde histórico de 14,7% de desempregados no país. O número também mostra um crescimento de 2,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Agora que você já sabe o que é uma crise hídrica e os impactos da falta de chuva na sua vida, é preciso entender os caminhos que nos trouxeram até aqui. O mais importante deles, segundo especialistas, é o desequilíbrio ambiental provocado pelo desmatamento descontrolado de matas nativas. Nós temos um problema complexo aí, porque esse alerta das bandeiras significa também que nós estamos sem água nos rios, né? Ou seja, as nossas bacias estão maltratadas, né? Então, acho que vale o alerta da sociedade também, né? De que, mesmo que você pague por uma conta de energia maior, uma coisa que você não consegue fazer é botar mais água dentro do rio. Na verdade, é uma mistura, né? De peso no bolso do cidadão, né? Falta de água para os usos múltiplos, né? E uma falta realmente de um comprometimento maior de política pública com a gestão das bacias hidrográficas, né? Então, você vê que isso é meio generalizado na bacia do São Francisco, no Paraíba. A gente vai vendo que é uma crise que se alastra para esses territórios todos, né? Mostrando que realmente a gente tem que repensar esse tipo de modelo e de gestão. E, embora distantes geograficamente, a falta de chuva em Minas tem relação direta com incêndios e desmatamentos que ocorreram lá na Amazônia. Parte das chuvas que caem no centro-sul do Brasil, principalmente no estado de Minas Gerais, lembrando que o estado de Minas Gerais tem essas cadeias de montanhas e depois tem na direção de Uberaba, Uberlândia, você tem uma área mais baixa. Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná, oeste de São Paulo, parte de Goiás, depende fundamentalmente das chuvas que vêm da Amazônia. Uma parte dessas chuvas vem do litoral e das frentes frias, e outra parte vem da Amazônia. Então, o que acontece na Amazônia repercute nessa região, nesse quadrilátero
se é um dos estados que pode mais sofrer com o desmatamento de uma maneira através das crises hídricas, é exatamente Minas Gerais. Então, à medida que a gente perde floresta, aumenta o risco de crises hídricas mais frequentes. E se aí os cientistas falam que se de fato a Amazônia se transformar numa savana, num cerrado, ou grande parte da Amazônia se transformar num cerrado, há uma mudança do clima mais abrupta. E essa região ficará muito mais seca do que está. Nós estamos vivendo crise agora hídrica. Mas a crise hídrica, ela passa, depois volta o período de chuva. Agora, o aumento da frequência das crises hídricas indica que pode estar havendo lá na frente um risco de um processo irreversível, em que a região que a gente está se referindo se transforma numa região muito mais seca. E as consequências para a vida são dramáticas, porque a gente está falando de menos chuva, e aí tem os prejuízos na agricultura, no abastecimento humano, na navegação e na geração de energia hidrelétrica. De acordo com o levantamento do Amazon, em abril de 2021, o desmatamento na Amazônia Legal atingiu 778 km², aumento de 45% em relação a abril de 2020. As consequências dessa devastação, que tem crescido de forma desordenada nos últimos anos, ultrapassam as questões ambientais, afetam a economia e o dia a dia de milhões de brasileiros. A gente tem que pensar que tudo que nós temos hoje na cidade, né, ela é fruto de uma relação ambiental, né? Quer dizer, quando você vai no supermercado comprar um alface, um tomate, né, qualquer que seja um alimento qualquer, né, ele vem da natureza, ele não é produzido no supermercado, né? Às vezes a gente vai convivendo com uma ideia, né, de que a cidade ela é absolutamente independente de outras relações, né, com o que tem no entorno dela, né? Então a gente pode desmatar tudo, pode autorizar ir para a Serra do Curral, Serra da Moeda, e vamos detonando esse trem tudo. Aí quando você olha para o rio, você quer água no rio, e não é assim, né? A água é uma consequência, né, de como que a gente está se apropriando e cuidando do nosso solo, do nosso ambiente. Para mais vídeos como este, acesse o nosso canal.